Olá, pessoal, eu sou a Gabriela e hoje eu tô aqui de novo com a Mariana pelo projeto de Extensão Propriedade Intelectual e Transferência de Tecnologia. Olá pessoal, eu sou a Mariana e hoje a gente veio conversar um pouquinho sobre o artigo O Futuro das Mídias Sociais no Marketing. Ele foi publicado em 2019 no Journal of Academy of Marketing Science e ele foi escrito por Gil Apple, Lauren Garrow, Rhonda Hyde e o Andrew T. Stephan. Mari, me fale um pouquinho mais sobre esse artigo. Como foi feita essa versão sobre ele, o artigo que a gente vai falar hoje? Bom, então, a seleção do artigo, né, ela foi feita a partir da plataforma Scopus, semelhante aos outros artigos, e a gente selecionou, né, um tema do nosso interesse próprio, né, Nubim? Então, a gente escolheu o tema de digital marketing, e aí a gente filtrou também os artigos com o termo social media, para fazer essa pesquisa. Aí, a plataforma, ela nos ofereceu um total de 1.453 artigos, e aí a gente selecionou, né, o mais citado entre eles, que tinha 520 citações. Legal. E qual tema esse artigo aborda? Bom, o artigo ele estuda como que será o futuro das redes sociais, considerando seu uso na área do marketing, e aí levando em consideração em três lentes principais, né? Então, o consumidor, a indústria e políticas públicas. E qual que é o objetivo desse artigo? O objetivo do artigo Futuro das Mídias Sociais sociais do marketing, né? É explorar as tendências e as oportunidades emergentes para o marketing nas mídias nos próximos anos. Então, os autores eles argumentam, né, que as mídias sociais elas estão se tornando cada vez mais importantes para as empresas à medida que os consumidores eles passam mais tempo online e eles interagem com as marcas de uma forma mais significativa através delas. Que legal, a gente vê bastante isso hoje em dia, né? E qual que é a sua justificativa do artigo, no caso? Então, os autores eles justificativam que com o aumento dessa interação, né, dos consumidores online com as empresas, como acho que a gente acabou de comentar, é importante que as empresas se adaptem às tendências emergentes do marketing para essas mídias sociais, para que eles estejam mais bem posicionadas, né, para aproveitar as oportunidades que as mídias apresentam no futuro. E aí, por isso é a importância desse estudo, né, esse estudo sobre esse impacto. Quais os principais conceitos da fundamentação teórica utilizados no artigo? Bom, então o artigo, né, ele utiliza uma fundamentação teórica baseada em três principais áreas do marketing. Então, a primeira seria nessa parte do marketing nas mídias sociais, que já existe uma boa literatura sobre o marketing nas mídias sociais, que fornece uma base para entender as práticas e as estratégias do marketing que as empresas elas já utilizam nas redes. E aí os autores, do artigo, eles revisam essa literatura para identificar melhor essas tendências emergentes que estão ocorrendo hoje. Daí a segunda área seria a parte do marketing relacional. Então, a teoria do marketing relacional, ela afirma que as empresas elas devem construir um bom relacionamento e um relacionamento forte com os consumidores para elas serem bem-sucedidas. E aí os autores eles argumentam que as mídias sociais são uma plataforma eficaz para construir essas relações com os consumidores. E aí, a última fundamentação teórica assim, principal que eles utilizam é a parte do comportamento do consumidor. Então, essa literatura sobre esse comportamento dos consumidores que fornece vários insights sobre como é que os consumidores interagem com as marcas. E aí, os autores do artigo, eles usam dessa literatura para entender melhor como que as mídias sociais acabam mudando esse comportamento desses consumidores. Entendi. E qual foi o objeto de estudo utilizado? O principal objeto de estudo do artigo, né, são as tendências emergentes para o marketing nas mídias sociais. Então, os autores do artigo eles realizaram uma revisão da literatura sobre marketing nas mídias sociais e identificaram cinco principais tendências emergentes, que foram a personalização, engajamento, conteúdo gerado pelo usuário, pagamentos sociais e também a parte de integridade. Legal. E a partir disso, quais foram os principais resultados obtidos pelos autores? Então, ao analisar o que eles chamaram, né, de ecossistema das redes sociais e considerar o seu rumo no contexto dos consumidores das práticas do marketing, os autores eles concluíram, né, que esta é uma área que ainda se encontra num estado de muita mudança e o futuro das mídias sociais no marketing ele é muito emocionante, mas também muito incerto ainda. Então, no mínimo, é muito importante, né, de vital importância que as empresas elas busquem compreender melhor as redes sociais
uma vez que elas se tornam altamente relevantes na nossa cultura hoje. E é uma forma dominante da comunicação também, né, e de expressão do mundo atual. E aí é um importante tipo também de mídia utilizado para que essas empresas, para publicidade e outras formas de comunicação, e ainda terem mais ramificações geopolíticas. Legal. E quais as contribuições do trabalho para a literatura da área? Então, no geral, né, o artigo é uma contribuição muito valiosa para a literatura da área, porque o artigo ele fornece, né, muitos insights importantes sobre essas tendências emergentes que estão moldando o futuro do marketing nas mídias sociais, e também fornece uma visão muito abrangente das tendências emergentes para o marketing, além de ser bem fundamentado, né, como eu apresentei ali a parte da fundamentação teórica que os autores utilizaram. Entendi. E aí, a partir disso tudo, quais as contribuições finais da pesquisa? A principal contribuição final da pesquisa foi a apresentação de 9 temas pertinentes para o futuro das mídias sociais, no que se refere ao marketing, né? Então, os temas eles têm implicações para os indivíduos, consumidores, né? Para as empresas e organizações e também para os decisores políticos e governos. E aí, os temas que eles, né, apresentaram foram a presença social, a ascensão, dos influenciadores, preocupações com privacidade nas redes sociais, o futuro próximo para combater a solidão e o isolamento, e aí um entendimento integrado sobre o cliente, a mídia social como política, uma maior riqueza sensorial e uma integração online e offline além, completa, e aí, por fim, a parte das mídias sociais por não humanos, então essa parte de tecnologia que tem se tornado cada vez mais presente, né, nos últimos anos. E quais as limitações que os autores encontraram na pesquisa? A pesquisa sobre o futuro das mídias no marketing teve algumas limitações, né? Então, uma das limitações que a pesquisa apresentou, né, é que ela é baseada numa revisão de literatura, o que significa, né, que ela é baseada em dados históricos que já aconteceram, e isso acaba impedindo que, né, que eles possam prever com precisão o que vai acontecer no futuro, né? É meio impossível a gente descobrir o que vai acontecer assim na hora, né? Mas aí essa foi uma das limitações, né? Porque são essas tendências que a gente não consegue definir com certeza. E aí uma outra limitação é que a pesquisa, né, ela é baseada em dados de empresas especificamente mais ali dos Estados Unidos e Europa. Então, isso não pode acabar não sendo tão aplicável para empresas em outras partes do mundo. E quais as indicações de futuras pesquisas que eles trazem? Então, algumas indicações para futuras pesquisas, né, foram principalmente, né, pesquisas empíricas que testem essas tendências identificadas na pesquisa, e essas pesquisas elas poderiam ajudar a determinar melhor a validade realmente dessas tendências que eles identificaram, e também trazer novos insights, né? Então, um exemplo seria uma pesquisa que poderia examinar como que as empresas estão usando a personalização para aumentar o engajamento dos consumidores, ou também uma pesquisa que poderia estar examinando como que os consumidores percebem esse conteúdo gerado pelo usuário. E aí também outras indicações para futuras pesquisas foram pesquisas que exploram como que essas tendências que foram identificadas, né, elas se aplicam a empresas de diferentes mercados culturais, né? Então, como a gente falou ali na parte das limitações, né, realmente estudar como que isso seria em outras partes do mundo. E aí, essas pesquisas elas poderiam ajudar as empresas a se adaptar a essas estratégias do marketing das mídias sociais para entender um pouco melhor as necessidades dos seus clientes em diferentes contextos, né? E tendo essa análise de futuras pesquisas, como a gente pode replicar esse estudo em outros locais? Bom, então, né, como a gente falou ali, por elas se basearem fortemente em exemplos norte-americanos para ilustrar os temas, emergentes, é provável que existam outros insights interessantes de extrair de outros âmbitos culturais. Por exemplo, seria interessante estudar essas estratégias utilizando artigos de outros lugares, como, por exemplo, a América Latina e a Ásia. Então, fazer essa revisão literária, né, com artigos de outras partes do mundo. Entendi. E para fechar, quem você acha que é o público interessado por esse artigo? Legal. Então, principalmente, né, profissionais da área do marketing que tenham essa vontade de começar a trabalhar na área do marketing digital especificamente. Aí também, né, muito as empresas que têm interesse também de entender esses fenômenos, além dos estudiosos, né, então da área acadêmica e também a população no geral, por ser um artigo bem abrangente, assim, falar sobre temas
aqueles 9 temas, né, que eles definiram ali. Então, a população que quer saber um pouco mais sobre o aumento do uso das redes no marketing. Que bom, muito obrigada, Mari. A gente vê vocês no próximo artigo. Obrigada a você, Gabi. Obrigada, pessoal. Então, e acompanha aí mais os vídeos que vão estar por vir.